paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o canal Pregador dos Últimos Dias. E o intuito desse canal é sempre falar acerca da volta do Senhor Jesus, das coisas, dos sinais, profecias bíblicas que estão aí acontecendo a todo vapor, né? E falar sobre geopolítica, sobre todas as coisas que englobam, né, a volta do Senhor Jesus, os finais dos tempos, o arrebatamento da igreja. E o intuito desse canal é sempre esse, né, de falar um pouquinho da palavra de Deus e mostrando aquilo que realmente está prestes a acontecer, que é o maior acontecimento de todos os tempos, que é o arrebatamento da igreja. Então, antes de começarmos a falarmos do assunto principal desse vídeo, já peço que você possa estar deixando o seu like, se inscrevendo e apertando o sininho das notificações para que esse vídeo possa ter alcance, né? Ter bastante alcance, porque sabemos que o YouTube ele tem essa coisa, né? Se não tiver uma boa, para eles quererem que esse canal realmente cresça, tem que ter um bom desenvolvimento, uma boa aceitação dos vídeos, e é por isso que nós estamos pedindo, não por vaidade, não por interesse próprio, mas para a obra de Deus crescer e ser bem feita para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o vídeo desse dia, nós vamos falar acerca de uma profecia que foi revelada no ano de 1968 por uma senhora da cidade de Valdrez, uma irmã em Cristo, de 90 anos, a qual já dorme no Senhor há muito tempo. E essa revelação, ela de fato foi, por muitos anos, ela foi deixada guardada, porque tudo que foi revelado naquele ano, nada daquilo ainda estava acontecendo. E aquele missionário que era, né, que estava sendo, a qual aquela irmã estava revelando para ele o que iria acontecer, ele também ficou um pouco desacreditado, né? Era bem jovem ainda, né? Emanuel Minos, um evangelista que estava na cidade fazendo ali uma conferência, e ela chamou aquele irmão e ele revelou todas essas coisas, né? E é o que nós iremos falar nos dias de hoje. Mas antes disso eu queria ler aqui uma passagem bíblica da palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 33, que diz assim: Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E assim diz: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, vivemos dias parecidos, né? Como o próprio Jesus profetizou, como os de Noé. E essa profecia, ela vai justamente revelar coisas muito interessantes, porque aquele evangelista, ele guardou por alguns anos, ele começou a falar, a pregar, a anunciar essa profecia. Se você procurar no YouTube, colocar lá, né, Emanuel Minos no YouTube, vai aparecer essa pregação, não sei se traduzida, você vai pedir para traduzir lá no Google Tradutor e você vai entender, porque é verídica, né? Eu fui a fundo, procurei ver se realmente tinha base, e tudo que está nessa profecia dessa irmã de 90 anos naquela época, no ano de 68, realmente bate justamente com o que está na palavra de Deus. E isso é um alerta muito grande para a igreja do Senhor. E eu vou começar aqui falando alguma parte e faremos um outro vídeo para falar a segunda parte, que diz assim: Profecia de 1968, sobre os últimos dias. Profecia entregue na Noruega. Essa profecia de 48 anos atrás, aproximadamente, foi entregue ao evangelista Emanuel Minos, de uma senhora de 90 anos. Vamos ver o que ela relata. Uma mulher na Noruega que, em 1968, tinha 90 anos de idade, teve uma visão do Senhor.
o evangelista Emanuel Minos fazia uma conferência na cidade onde essa mulher vivia. Encontrou-se com ela e ela lhe contou sua visão. Ele a escreveu, mas achou tão estranha e iminente que guardou as anotações que fizera numa gaveta. Ou seja, ele achou aquilo muito anormal, porque naquele ano de 1968 nada disso acontecia, ainda pessoas viviam, não tinha o que nós vivemos hoje, nos dias de hoje, onde nós iremos chegar mais à frente. Então, agora cerca de 30 anos depois, ele pôde entender o sentido da visão, ou seja, 30 anos depois que ele pôde começar a entender o sentido da visão. Foi aproximadamente ali no final da década de 90 que ele começou a falar sobre essa profecia. Porque até então nada acontecia, mas quando ele começou a falar, as coisas já tinham começado a acontecer e ele começou a ver, porque ela falou para ele que ela não ia ver acontecer, mas que ele veria praticamente todas aquelas coisas acontecerem, quase que todas. Porque esse irmão também já dorme no Senhor. Ele partiu para a glória no ano de 2014, se não me falha a memória. Então, mas ele relatou toda essa visão dessa irmã, essa revelação, né? Podemos dizer assim. Então, a mulher da cidade de Valdrez era confiável e bem aceita nos círculos da fé. Eis o que ela viu. Começa aqui tudo aquilo que ela viu. Viu o tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da terceira, ou vou mudar aqui a palavra, porque o YouTube, eles rastreiam essa palavra, vou mudar aqui, né, a palavra guerra por conflito mundial, terceiro conflito mundial. Vi estas coisas com olhos abertos. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo e vi cada país da Europa, principalmente os países da Europa. Vi também a Escandinávia. Isso era um país que existia naquela época. Vi a Noruega e certos acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus. Antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. Tudo isso ela começou a ver. E aí ela termina. Ela menciona 4 ondas ou fase. Nós iremos aqui, nós já demos uma introdução do que ela viu, do que ela vai relatar nessa visão. E nós vamos aqui falar de 2 fases. E no próximo vídeo iremos falar das outras 2. Ou seja, 2 fases ou ondas. As primeiras coisas que iriam acontecer. A primeira fase, a primeira onda. Antes de Jesus retornar e antes do começo do terceiro conflito mundial, haverá uma detente. Detente é uma palavra francesa que significa uma relação internacional, uma relação entre todos os países. Eles iam viver um tempo de paz, não ia se falar em guerra, não ia se falar nesses conflitos, nessas coisas que nessa época de 60, 68, quando ela teve, em 1968, a revelação, vivíamos, na verdade, uma guerra fria, um conflito, né, diferente. E então ali ela revela que ia ter, e realmente, irmão, se nós vivermos, analisarmos, né, após ali a queda do muro, né, de Berlim, houve-se uma paz, houve-se ali, né, onde a União Soviética, os países se desfizeram e viraram vários países, e a União Soviética, que se transformou em Rússia, outros, né, a Ucrânia, o que nós estamos vivendo aí, e outros países mais. E houve-se uma certa paz. Nós não vimos falar mais desses conflitos, embora teve aqueles ali, né, em alguns lugares, outro ali, mas nada de proporcionalmente mundial, né, podemos dizer, global. Então teve essa paz entre os países ali, né, todos ficaram, entre aspas, amigos, e não se falou muito nessas coisas, principalmente na Europa, né, e na América do Sul. Então, lembre-se que ela viu isso em 1968.
neste tempo havera paz, as nações não se preocupavam com armamento. Essa era a verdade. Então, ela fala, a terceira guerra começará, o terceiro conflito, de uma maneira imprevisível e de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que um conflito pudesse surgir. Ou seja, tudo isso, né, que ela viu, ela fala justamente que tudo isso iria acontecer de um lugar, né, de um lugar onde ninguém imaginava que aquilo poderia surgir. É o que nós estamos vendo. Quem imaginaria que isso começasse, o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, daquela região ali, né? Porque até pouco tempo eles eram todos amigos, todos ali tinham uma certa união. Então, essa foi a primeira fase, né? A primeira onda. Agora vamos relatar a segunda onda para nós encerrarmos esse vídeo de hoje, que diz assim: os cristãos ficarão mornos. Isso não está acontecendo, né, irmãos? E se desviarão do verdadeiro cristianismo. Não irão querer mais ouvir pregações penetrantes como antes. Não vão querer ouvir sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, e arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas: prosperidade e felicidade. E isso nós não estamos vendo, né, irmãos? Para não dizer ao contrário. Foi totalmente mudado, né? Então, tudo isso que ela viu realmente já está acontecendo, né? Então, o mais importante será ter sucesso e possuir, e ser alguém e possuir muitos bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu. As igrejas e as casas de oração ficarão vazias. Nós estamos vendo isso, né, irmão? As que estão mais cheias, aquelas que falam justamente desse tema, prosperidade e felicidade, né? O verdadeiro evangelho está se esvaziando, né? As casas de oração. Em vez de pregações como as que se faziam, como se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos, onde deveria haver pessoas para falar do arrependimento e do avivamento. Ali se reunirão para sentir prazer. Isto será mais marcante logo antes da volta de Jesus. Essa é a segunda onda. Nós vamos estar falando sobre a terceira e a quarta no próximo vídeo, para não ficar muito longo. Mas o que nós estamos vivendo realmente é tudo isso, irmãos. Jesus de fato está às portas. Estamos aí vendo várias coisas acontecer. Hoje houve um pedido de um pastor muito conhecido no meio cristão, Lamartine Porcela, para que todos os cristãos entrem em corrente de oração. Porque o que parecia que esse conflito que está aí entre Rússia e Ucrânia ia ter um apaziguamento, parece que isso não vai tudo indica, e que se esse realmente for o tempo, irá acontecer e não vai ter jeito. Que o terceiro conflito está às portas para acontecer. E se isso está para acontecer, o arrebatamento também está mais próximo ainda para acontecer. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor Jesus, é tempo de orarmos ao Senhor. Estamos vendo aí, o Papa Chiquinho, ele estava esses dias aí falando, ele falou uma frase que eu fiquei assim, realmente esse homem, se ele não for o falso profeta, ele vai encaminhar a quem será o caminho, está preparando o caminho. Porque ele teve a coragem de falar que Deus não existe, e que só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que Deus não existe. Que conversa fiada é essa? Um homem que aderiu à agenda, totalmente globalista, um homem que vem aí falando absurdos sobre a palavra de Deus. Só o Senhor, irmãos. É tempo da igreja se levantar, aqueles despertarem, porque a coisa está apertando, as coisas estão ficando estreitas, e esse ano é um ano crucial. 2023 vem aí. Pode ser um ano terrível, terrível, né? Por mais que muitos querem profetizar, ficam falando
como a irmã foi revelada. Ia ter só essas coisas. A verdadeira mensagem ia sumir do meio da igreja. E é o que está acontecendo já há alguns anos, né? Mas que Deus possa nos abençoar. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Abençoe esse canal, né? Seja, assim, uma pessoa que possa estar ajudando esse canal a crescer, né? Enviando esse vídeo para várias pessoas. E que Deus te abençoe, fique na paz. E em breve estaremos novamente com a segunda parte desse vídeo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.